such freedom I have found. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler com você mais uma vez. Já li algumas vezes nesta igreja, mas eu quero ler mais uma vez o capítulo 17 do Evangelho de João. E hoje eu quero falar com você sobre algo que eu nunca parei para falar aqui na igreja, nesse texto. Capítulo 17 do Evangelho de João é chamada a oração sacerdotal de Cristo. Jesus fez essa oração e João a registrou aqui. Só está registrada no Evangelho de João. Eu queria que você me acompanhasse aí. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo creia, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste.
eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, esclarece no nosso coração, e que esta meditação, esta explanação das verdades, ou de parte das verdades contidas nesse texto, produza em nós firmeza, paixão por ti, amor por ti genuíno, e desejo de ser na plenitude daquilo que o Senhor nos chamou a ser. Oramos com fé, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, você pode sentar-se? O tema dessa minha palavra é discípulos de Cristo. Como ser? Eu estou na escola dos discípulos de Cristo. E a verdade é que quem vai morar com Cristo são os seus discípulos. Jesus deixa claro aqui dizendo assim: a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, os discípulos. Jesus aqui ora por si, apresenta-se e diz ao Pai: Pai, eu quero a glória que eu tinha antes de vir a este mundo. Mas ele ora pelos seus discípulos, os seus discípulos que estavam ali presentes, e os que ainda seriam discípulos. E ele deixa algumas coisas aqui bem claras. A primeira delas que ele deixa bem claro é quem é discípulo de Cristo e quem não é discípulo de Cristo. Ele fala aqui de um que estava no meio, mas não era. Ele foi chamado para ser discípulo, mas não se tornou um discípulo. A cada dia que passava, ele se afirmava mais como filho da perdição. E a minha pergunta para você jovem, a minha pergunta para você adolescente, a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, é: enquanto o tempo está passando, você está sendo conhecido por você mesmo como discípulo de Cristo? Você está sendo conhecido pelas pessoas como alguém que é discípulo de Cristo, que está seguindo a Cristo de coração? Ou você está no meio dos discípulos e está se firmando, ou o tempo está passando e você está sendo conhecido como alguém que vai à igreja? Porque Jesus deixa claro aqui o caminho para ser discípulo de Cristo. Olhe comigo aqui o que Jesus diz. Ele deixa claro. Ele diz assim, verso 14: dei-lhes a tua palavra, eles não são do mundo, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles creram em mim. Jesus deixa claro aqui dizendo assim: Pai, eu te glorifiquei. Verso 6, ele diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que me deste, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti. Verso 8 diz assim: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que tu me enviaste. 3 passos na caminhada de um discípulo. Primeiro passo: ouvir a mensagem, ouvir a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas essa mesma afirmativa, ela
tem diferença entre ouvir e ouvir. Os discípulos aqui, que Jesus está intercedendo por eles, são os 11 e outros mais que ouviram a palavra com o coração desejoso de receber de Deus, de aprender de Deus, de ter a vida mudada por Deus. Ouviram a mensagem com ouvidos de quem recebe, de quem engole as palavras, de quem se alimenta das palavras. No capítulo 6 de João, quando Jesus vira para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir? Pedro, um desses, diz assim: para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é que é ouvir como discípulo de Cristo. Judas também ouviu? Judas também ouviu a palavra, mas ele ouviu como o povo lá do Velho Testamento, em que Deus levanta o profeta e diz assim: todos os dias eu tenho enviado profetas, eu tenho falado a um povo rebelde, a um povo decidido a continuar no pecado. E olha, meus irmãos, o grande perigo de se ouvir a mensagem e decidir continuar vivendo a vida que está vivendo, é que essa mensagem, essa palavra, vai servir de juízo depois. O próprio Satanás vai usar essas palavras para acusá-lo. Então, a minha palavra para você hoje é: decida ser um discípulo de Cristo. Alguém que ouve querendo receber, alguém que vai para a Bíblia quando a lê, e o texto, e você não compreende o texto, você lê e diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, abre o meu entendimento, eu quero conhecer a tua palavra. Jesus disse que os discípulos, esses que tu me deste, ouviram a minha mensagem. Havia outros que tinham ouvido, mas não deram ouvidos à mensagem. É o que o brasileiro chama de ouvido de mercador, não é? Você está pedindo ao camarada para pesar alguma coisa para você, você está: por favor, pesa. Aí ele olha para o lado, vai lá e atende o outro, e vai deixando você ali. Ele não ouviu? Ouviu. Mas aquele ouvir não produziu nada nele. O primeiro passo para ser um discípulo de Cristo é ouvir. Ouvir com o coração aberto, ouvir com a mente aberta, ouvir desejoso de ser ensinado por Deus, ouvir desejoso que essa palavra entre e satisfaça a alma. Quando a gente ouve com atenção, ouve com carinho, ouve com desejo de que Deus fale conosco, nós estamos dando o primeiro passo no discipulado. Porque a palavra discípulo significa aquele que aprende com o exemplo. O exemplo que é dado falando, o exemplo que é dado pela observação. Os discípulos ouviram Jesus, os discípulos viram Jesus fazer as coisas. O apóstolo Paulo, hoje pela manhã ainda citei isso aqui na igreja, o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ouvir com o coração nos transforma em imitadores, nos transforma em pessoas que querem ser semelhantes àquilo que a gente está ouvindo. O segundo passo na caminhada do discípulo de Cristo é crer nessa palavra que a gente está ouvindo, acreditar de fato. Quando os outros abandonaram Jesus, e eu volto a citar o capítulo 6 de João, você pode ler lá se você quiser. Jesus transmitiu um discurso, e Jesus pregou uma mensagem que todo mundo disse assim: é duro de ouvir. Jesus estava falando da Santa Ceia. Jesus estava falando assim: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Isso soou ruim no ouvido dos judeus, aqueles que estavam ouvindo Jesus. E olha, tinha uma multidão de gente ouvindo Jesus. Todos os dias tinha uma multidão acompanhando Jesus. Onde Jesus estava tinha uma multidão. Quando Jesus falou isso,
diz o texto, que muitos dos seus discípulos já não seguiam mais com ele. A multidão que andava atrás de Jesus já não estava ali. Os discípulos foram observando que o ânimo das pessoas diminuiu. Todos começaram a se afastar. Por fim, ficaram só os 12. Aí Jesus vira para os 12. Quando Jesus deve ter ouvido um burburinho entre os 12, ninguém mais está seguindo. O mestre foi falar aquilo ontem, ou anteontem, e agora ninguém está seguindo a gente. Já esvaziou o nosso grupo. Estamos só os 12 aqui. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também não querem ir? Aí foi quando Pedro disse: tu tens as palavras de vida eterna, para quem nós iremos? Esses homens haviam crido em Jesus, e porque creram, não abandonaram, não foram embora. A fé produz em você, produz em mim, um comportamento diferente da expectativa da maioria. Você e eu deixamos de fazer coisas porque nós cremos na palavra que nós ouvimos. Nós cremos na mensagem do Evangelho. Nós cremos que Jesus Cristo tem para nós muito mais do que nós imaginamos. Por isso nós abandonamos coisas que antes era natural fazer. Por isso nós abraçamos outras coisas. Por exemplo, nós começamos o culto aqui, o sol ainda estava aí despontando. E os pastores nas regiões de praia, eu estive agora esses dias em Vitória e Vila Velha, eles dizem assim: horário de verãozão, o irmão vir na igreja, largar a praia cedo, largar o solzão cedo lá e vir para a igreja, é um desafio. Você mesmo podia estar em outro lugar hoje. Você está aqui por quê? Porque você creu na mensagem. Eu espero que você está aqui hoje porque você creu na palavra do Senhor. Você não só ouviu o chamado de Deus para o culto, você não só ouviu o chamado de Deus para adorar junto com o povo, o chamado de Deus para ter comunhão, mas você também creu na mensagem. E se você não creu na mensagem, veio só por amizade, decida crer logo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe o que mais importa para você? Para a sua alma? Não é se você agradou o seu pai, se você agradou a sua mãe, se você agradou o seu colega que te convidou. É se você agradou a Deus. As pessoas estão vivendo tempos ruins, angústia de alma. Por quê? Porque estão tentando agradar outros, estão tentando agradar a si mesmos, mas não agradam a Deus, e só Deus pode trazer segurança e a verdadeira paz na alma. Jesus disse assim: eu deixo a minha paz a vocês, eu não dou a paz que o mundo dá. Capítulo 14 de João, ele diz isso: não fiquem conturbados, porque eu dou paz a você. Quando eu e você decidimos crer, nós estamos decidindo abrir a nossa alma para que a paz de Cristo encha o nosso coração. Os discípulos enfrentaram tribulações, sofrimentos, angústias, dificuldades, mas o Senhor sempre esteve lhes dando paz e segurança nos momentos mais difíceis. Discípulo de Cristo, meu irmão, crê na palavra de Deus. Discípulo de Cristo nem sempre é aquele que conhece muito sobre a Bíblia. Tem muita gente que conhece muito sobre a Bíblia, mas não é discípulo de Cristo, não está seguindo a Cristo, não está se alimentando da palavra de Deus. Ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia como um instrumento de pesquisa, ele estuda a Bíblia como para satisfazer curiosidade, mas ele não está se alimentando de Deus. E por conta disso, muita gente está abandonando o temor de Deus, muita gente está se afastando, muita gente como Judas,
muitos estudiosos dizem que Judas era um nacionalista. O negócio dele era libertar o povo de Israel, libertar Jerusalém da mão do Império Romano, e não seguir a Cristo de coração. E por conta dessa ideia fixa, Judas não conseguiu ouvir com coração a mensagem do Evangelho. O que diferencia um verdadeiro discípulo de Cristo é a forma como ele demonstra a sua fé na prática diária. Um discípulo de Cristo, ele ouve a mensagem, ele crê na mensagem, e ele aplica essa mensagem à sua vida. Jesus deixa claro nesse texto que lemos, ele disse assim: eles não só ouviram, eles não só creram, mas eles também decidiram me seguir. Só teve um que se dispersou. Eu não perdi nenhum deles, a não ser aquele que decidiu se tornar filho da perdição, que teve oportunidade igual aos outros, que viu os milagres igual aos outros. Meu irmão, você já pensou comer com Jesus à mesa, comer dos pães que ele multiplicou, experimentar o milagre da pesca maravilhosa por 2 vezes? Judas experimentou uma, ele viu uma delas. Ver Jesus ressuscitar o morto, participar disso. Eu e você temos oportunidade de conviver no meio do povo de Deus e ver Deus mudando vidas. Se eu pedisse para levantar a mão nessa igreja, muitos levantariam a mão, que Jesus entrou e tirou de uma vida miserável de vício, uma vida miserável de decepção, de vazio. A grande maioria levantaria a mão. Nós estamos vendo Deus fazer essas coisas. Nós corremos o risco de sermos gente contada no meio dos discípulos de Cristo e não ser discípulo de Cristo. Então meu desafio para você hoje, em primeiro lugar, esse texto aqui, Jesus está dizendo assim: Senhor, Tu me destes estes discípulos, e eu estou aqui dizendo que os meus discípulos, Jesus está dizendo, são aqueles que ouvem a minha palavra, creem no que eu disse, e eles pautam a sua vida, eles desenvolvem um comportamento de imitador, de fazer com que essa palavra mude as suas vidas, o seu comportamento. É o que Jesus está dizendo. Tem uma bênção grande para quem é discípulo de Cristo. O texto aqui mostra que Jesus intercede pelos discípulos. O texto diz, da palavra de Deus, diz que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. João, escrevendo na sua carta, diz assim: Ele intercede por nós. Nesse texto aqui, Jesus ora. E sabe qual é o pedido de Jesus por você e por mim? O pedido é duplo. O pedido de Jesus para os seus discípulos: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, eles vão continuar no mundo. Meu irmão, eu e você estamos no mundo, mas ele diz, eles não são do mundo. Sabe o que significa isso? Significa, o que dirige a vida deles não são as vontades, os desejos, o sistema, o estilo de vida desse mundo. O que dirige a vida deles é a fé em mim, é a fé na minha palavra. Eles creram que tu me enviaste, eles creram que eu sou quem as escrituras dizem que eu sou. Eles creram em mim. É isso que marca a vida deles. Eles vão passar por aflições no mundo, mas eu rogo por eles, livra-os do maligno. A oração que Jesus havia ensinado aos seus discípulos no capítulo 6 de Mateus,
Está lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A oração que Jesus havia ensinado. Ele disse assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Essa mesma oração Jesus faz aqui pelos seus discípulos. Ele diz assim: Pai, livra-os do maligno. Meu irmão, promessa de Deus para a vida dos discípulos de Cristo. E é só para os discípulos de Cristo. Quem não é discípulo de Cristo está frito, está na mão de Satanás, está sendo joguete de Satanás, daqui para lá, de lá para cá, e quando chegar a hora final, vai receber o mesmo veredito que está escrito no capítulo 24 de Mateus. Diz assim: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora os discípulos de Cristo têm a promessa do livramento do maligno. Eu e você, que decidimos seguir a Cristo e abraçar as palavras de Cristo, estamos protegidos contra o maligno. Judas não experimentou isso, sabe por quê? Porque Judas ouvia a mensagem, mas não abraçou a mensagem. Ele escutava, mas o coração dele não estava em Jesus. Então ele foi atraído pelo mundo, ele foi atraído pelo dinheiro, ele foi atraído pelo poder, ele foi atraído pelos prazeres e se tornou um filho da perdição. As oportunidades foram dadas a Judas, estava no meio dos discípulos, podia ser um outro atrair, mas Judas foi se encantando com as possibilidades que o mundo oferecia. E ele vendeu Jesus. As 30 moedas de prata eram um bom dinheiro. 30 moedas eram um bom dinheiro. Meu irmão, eu ainda hoje pela manhã falei, tem gente matando o outro por causa de 50 reais, por causa de R$1.000, por causa de R$10.000. Tem gente vendendo valores por preços. Há pouco tempo uma mulher vendeu a sua virgindade por uma quantia de dinheiro, foi leiloada na internet, foi manchete isso. Tem gente vendendo valores, tem gente vendendo a sua consciência, tem gente no meio do povo de Deus, que está jogando o temor fora. Isso vai devagarinho, e a pessoa cada dia mais vai esfriando na fé, ou abandonando a fé, e consequentemente deixa de ser discípulo de Cristo para ser filho da perdição. Para o discípulo de Cristo a promessa é maravilhosa. A primeira coisa que Jesus pede é: livra-os do maligno. Meu irmão, a promessa de Deus para a sua vida, o pedido de Jesus, se Deus responde a sua oração, se Deus responde a minha oração, estava me lembrando hoje, agora há pouco, numa conversa ali, de um momento muito difícil da minha vida, que eu já contei aqui para os irmãos. Quando o meu filho com 1 mês de vida, a minha mulher apagou, numa crise de asma, simplesmente parou de respirar. E eu fiz uma oração pedindo: Deus, o que eu faço? Tentei recuperá-la numa massagem, sacudi, tentei fazer respiração boca a boca, nada resolveu. Numa oração, Deus respondeu a minha oração ali e me deu ela de volta. Não vou repetir a história toda aqui. Agora pensa bem, se Deus respondeu a minha oração, Ele não vai responder a de Jesus, que orou por você, que orou por mim. Ele diz: Pai, eu não oro só por esses que estão aqui, eu oro por aqueles que vão vir a crer em mim, por causa da mensagem. Ele ouve, Deus ouviu. No livro de Hebreus diz assim: Ele recebeu a resposta da sua oração. Deus ouviu a oração, e Ele te livra do maligno. Nós estávamos conversando esses dias, eu e mais
acho que 3 pessoas, a minha esposa, a minha irmã, e a gente fala assim, se a gente pudesse ver os livramentos que Deus nos dá, acho que a gente andava de joelhos. Eu passei muitas vezes debaixo daquela passarela que foi derrubada esses dias, muitas vezes ali. Quantos livramentos Deus já te deu? Você não tem conta. Livramentos do maligno, intenção direta de Satanás de destruir você, porque Jesus disse em João capítulo 10, o ladrão, e ele estava falando do pai dos ladrões, do chefe dos ladrões, de Satanás, não vem senão para roubar, matar e destruir, e ele não dá um passo na sua vida, além do que Deus permite. Aos discípulos de Cristo, tem a promessa do livramento do maligno, amém? Jesus pediu isso, e Deus responde a oração, amém? Eu creio nisso. Agora tem uma promessa maior, tem um pedido que Jesus fez. Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, eles estejam comigo. Vai chegar a hora, meu irmão, a Santa Ceia fala disso, nós vamos celebrar a ceia fala, Jesus morreu no meu lugar, eu estou dizendo isso quando eu celebro a ceia. Jesus não me deixou sozinho, ele disse, eu não deixarei vocês sozinhos, ou seja, lá há 2000 anos atrás, Jesus entregou a sua vida na cruz por mim, para que eu tenha a vida eterna, e hoje, o Espírito Santo está aqui, executando essa oração, me livrando. Quantas vezes Satanás pede direito de destruir você, como pediu para destruir os discípulos? Jesus disse assim, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei por ti, Pedro. Pedro era o mais vulnerável, porque Pedro era atirado. Meu irmão, às vezes nós ficamos mais vulneráveis, mas Jesus rogou, intercedeu, e o Espírito Santo está sempre assim, manda 2 anjos, o anjo que estava ali quebrou a asa, manda outro para brigar a favor dele. Meu irmão, eu costumo dizer que você não tem um anjo da guarda, você tem quantos precisar, porque Deus põe à sua disposição para defender você. A Bíblia diz claramente, quando João se lança aos pés do anjo, na visão que ele teve, ele se lança, o anjo pega João e levanta, e diz assim, levanta porque eu sou conservo teu, eu estou aqui para servir a você. Eu e você somos protegidos de Deus, mas o que Jesus mais quer, é que eu e você estejamos para sempre com Ele. O que Ele mais quer, a minha vontade é, você quer saber qual é a vontade de Jesus para a sua vida? É que você esteja sempre com Ele. O tempo que você passa a sós com Jesus hoje, o tempo que você passa cultuando a Ele, é só um ensaio, é uma coisinha de nada. A alegria que você sente na adoração, no louvor, não é nada comparado ao que Deus tem para mostrar para você e para mim, que somos discípulos de Cristo. Essa oração aqui fala exatamente isso. E olha, a vontade do Pai, a vontade de Jesus, é que eu e você vivamos, empenhemos-nos a buscar dele. Sabe por que eu e você não temos capacidade suficiente para poder amar um ao outro como é digno? Às vezes eu falo um negócio e a minha esposa entende diferente. Às vezes eu só fecho a cara assim, né? E é outra coisa, ela pensa que é com ela. Eu estou falando de eu e a minha esposa, e ela me conhece, vamos fazer 25 anos de casado. Agora você pensa entre os irmãos na igreja, que a gente, alguns aqui tem 6 meses que a gente se conhece, outros tem 1 ano, e a gente se encontra aqui 2, 3 vezes na semana. Aí você fala um negócio, o irmão entende diferente. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de sermos um. Jesus disse, Pai, a minha vontade é que eu esteja neles, o amor com que me amaste esteja neles, e eles sejam um.
Como é que eu e você somos um? Se Cristo está habitando em nós, na plenitude do seu amor, está enchendo seu coração de amor, está enchendo seu coração da presença dEle, e aí eu e você conseguimos nos amar, conseguimos nos perdoar, conseguimos ser um. Porque quando a gente chegar no céu, meu irmão, aí lá não vai ter pecado, não vai ter ciúme, não vai ter inveja, não vai ter nenhuma dessas coisas carnais, coisas mundanas. Nós vamos viver a alegria da plenitude, da comunhão, sem tentador, sem nada para nos atrapalhar nessa comunhão. Então eu queria ressaltar aqui o que eu disse para você, queria que você guardasse. Jovens e adolescentes, homens, mulheres, preste muita atenção. A decisão, o chamado é para todos. Jesus chamou 12 discípulos, e depois ele chamou outros. Como é que Jesus chamou os outros? Tu, vem e segue-me. O camarada disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus estava fazendo o quê? Chamando ele. Chamada para todos. Mas nem todos serão discípulos de Cristo, porque decidir ser discípulo de Cristo é decidir ouvir a palavra do Senhor, é decidir crer nessa palavra, é decidir aplicar essa palavra à vida, e todos os dias desejar que o amor de Deus esteja enchendo o seu coração. Quando você perceber ciúme, quando você perceber inveja, quando você perceber qualquer fraqueza, qualquer coisa ruim no seu coração, pensamento ruim, você os põe diante de Jesus e diz: Senhor, tu habitas em mim, limpa disso, purifica disso. Se você e eu não fizermos isso, e começarmos a sufocar a palavra que ouvimos, deixarmos a palavra de lado, em vez de sermos discípulos de Cristo, nós seremos filhos da perdição. Aos discípulos de Cristo está destinada a bênção da proteção, do livramento do maligno, a bênção de estar para sempre na presença do Pai, na presença de Jesus. Mas aos filhos da perdição, o destino é semelhante ao de Judas. O destino é aquele narrado em Mateus capítulo 24. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que Jesus me chame e diga assim: venha, meu filho, venha, que eu já estou livrando você. Agora que chegou a sua hora, eu vou trazer você para você estar sempre comigo. Um dia vai chegar a sua hora, um dia vai chegar a minha. Eu disse agora há pouco, numa conversa com os meninos ali no meu gabinete, se Deus permitir que eu viva até os 90 anos de idade, como está vivendo meu amigo pastor Dilênio, homem de Deus, se Deus permitir, eu quero chegar lá amando a Deus, pregando o evangelho. Se você me aguentar, eu quero pregar para você mais uma vez. Enfim, eu quero, meu maior sonho é esse, é chegar ao fim da minha vida apaixonado por Deus, apaixonado pelas almas, apaixonado pela palavra de Deus. Esse é o meu desejo. Agora, se o Senhor Jesus me chamar hoje, eu quero que Ele me chame para eu viver para sempre com Ele. Venha, bendito, toma posse do reino que está preparado para você. Enquanto Jesus não vem, enquanto Jesus não me chama, eu estou junto com você celebrando a ceia do Senhor. Sabe por quê? Eu sou discípulo de Cristo, eu estou na escola do discipulado. Eu estou aprendendo a amar. Eu estou todo dia pedindo: Deus, tem misericórdia de mim e enche o meu coração da tua presença. Porque Jesus disse assim: ó, eu neles e tu em mim. É a presença de Cristo que faz de você um discípulo genuíno. A minha pergunta é: você tem ouvido a mensagem? Você tem ouvido a palavra de Deus com o ouvido de quem quer comer, de quem quer se alimentar da verdade? A segunda pergunta é:
Ao ouvir essa mensagem, e essa mensagem mostra para você que você precisa ser diferente do mundo, que você precisa ser discípulo de Cristo, que você precisa ser conhecido como alguém que segue a Cristo, você está disposto a renunciar às 30 moedas? Você está disposto a abandonar as ofertas que a vida está lhe oferecendo aí, desde que você siga e faça o mesmo que os outros estão fazendo? Você está disposto a ser um discípulo de Cristo? Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Todos os dias você vai precisar, eu vou precisar, como discípulo de Cristo, me posicionar. Não, isso eu não quero para a minha vida, isso eu não vou ver, isso eu não vou fazer, isso eu não vou me ajuntar com esse grupo. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Eu sou discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é reconhecido. Mesmo Pedro estando lá no meio do grupo, Pedro estando até errando, não, eu não conheço, eu não sei quem é esse homem. Diz o texto que você é um deles. 3 pessoas disseram a Pedro: você é um deles, o teu jeito de falar te denuncia, você fala igual ele. Meu irmão, o discípulo de Cristo é reconhecido aonde está. Eu quero ser reconhecido como discípulo de Cristo. Sabe por que aos discípulos está reservado, está prometido livramento do maligno? Aos discípulos de Cristo está prometido a vida eterna com Cristo. E eu quero isso para a minha vida. Queria convidar você a ficar de pé.